Boa tarde, Brasil! Começando mais um programa Tarde Show, gente, feito especialmente para vocês, tá? No universo Mamãe e Bebê, Dani Zurita e o Dr. Michel Mandelmann vão falar sobre pré-eclâmpsia, tá? Um problema que atinge muitas gravidinhas, viu, gente? E pode ser muito sério. Dani, vamos, por favor, pauta de hoje, nosso convidado, Dr. Michel Mandelmann, ginecologista e obstetra, tudo bom? Tudo bom, Dani? Faz tempo, hein? Faz tempo, né? Saudades de vocês. Bem-vindo! Você sabe que eu insisti para voltar para cá, né? Insistiu? Insisti. Ali, ó, aquela carinha bonitinha ali, o que cuida, ó. Sim, ela me recebeu muito bem. Faz Seja tanto bem-vindo. tempo, muito tempo. Que bom, seja bem-vindo sempre. Pra sempre. Essa mocinha agora aqui, ó. Sim, eu estava conversando com ela lá. Mudou muitas coisas, os quadros são novos, diferentes. Sim. Então esse quadro é com essa mocinha aqui, ó. É Dani Zurita, Universo Mamãe e Bebê. A gente vai falar de pré-eclâmpsia hoje, então a gente conversou um pouquinho, o Dr. Michel vai explicar pra gente o que é a pré-eclâmpsia, né? Que é muito comum, acho que é 5% das mulheres. 5 a 10%, né? Na verdade, é uma das principais, se não a principal complicação que existe na gravidez. A causa, até hoje, Dani, Nani, telespectadores, não se sabe qual é. A gente sabe que existem os fatores de risco. Qual que é a definição de pré-eclâmpsia? Quando a pressão, no mínimo, foi maior ou igual a 9 após a 20ª semana de gravidez. Por que após a 20ª? Porque até a 20ª semana pode vir uma pressão antes da gravidez. Então, para você definir o que é pré-eclâmpsia, que é essa pressão aumentada na gravidez, somente na gravidez, tem a pressão aumentada na gravidez, é a pressão que vem antes da gravidez que pode se associar à pré-eclâmpsia. E existem os fatores de risco. Um dos fatores de riscos principais é o famoso velho excesso de peso. Tá? A gente sabe que, a gente sempre orienta, a grávida, ela deve engordar pelo menos de 8 a 12 quilos na gravidez inteira. 1 quilo, 1,5 quilo por mês. Começar a engordar muito já tem um risco. Diabéticas, tá? As chamadas primigestas, a primeira gravidez, tanto meninas, vamos chamar assim, com 17 anos ou menos, mulheres acima de 40 anos. Além daqueles riscos, a gente sabe que a idade na mulher pode gerar uma gestação de alto risco, tá? Pode propiciar também uma hipertensão na gravidez, podendo gerar pré-eclâmpsia. E eu li que se dá muito espaço, assim, 10 anos entre uma gravidez e outra, mais ou menos, também pode gerar? Pode, Dani. São fatores de risco, como falei, a gente não sabe exatamente. É mais a idade ou não? Interfere a idade? A idade interfere, né? Exatamente porque, né? Aumenta a possibilidade de desencadear uma pré-eclâmpsia? Pode. Existe um desequilíbrio, que aí nós vamos entrar em termos técnicos, entre duas substâncias chamadas prostaglandina e tromboxano, que se o tromboxano tiver aumentado, pode levar ao risco maior de pré-eclâmpsia. Tá? Quando a mínima for menor ou igual a 9, já começa a orientar a paciente a tomar alguns cuidados. Primeiro, sempre que possível, deitar do lado esquerdo. A gente estava conversando sobre isso, por quê? Porque facilita o aporte sanguíneo, a chegada de sangue para o útero e para os rins, porque na pré-eclâmpsia os rins são afetados, podem, em último caso, gerar até insuficiência renal. Minha mãe, quando eu nasci, teve. Só que era em fazenda, lá em Minas Gerais, quase morreu. E não tinha médico, era parteira, aquela coisa, Dani, disse que quase morreu. A gente estava falando que tem dois momentos, né? Depois da 20ª semana, que é mais difícil, né? Exato. Ou na noite do parto, né? No dia do parto? Até 3, você pode considerar uma pressão alta depois, quando ele nasce, até 3 meses também. Sim. Existem as fases, né? Da chamada, esse é o termo, doença hipertensiva específica da gravidez. Existe aquela pressão mínima maior, agora que seria uma pré-eclâmpsia leve, que tem, a paciente começa a ter uma pressão mínima maior ou igual a 9, começa a ter, aparece, você pede alguns exames laboratoriais e aparece proteína na urina, que você começa já a ficar um pouco de olho, até uma pré-eclâmpsia grave, que é a chamada, hoje em dia mudou um pouco o nome, não é pré-eclâmpsia, é iminência de eclâmpsia, aquilo que vai acontecer. E quais são os sintomas que toda paciente tem que ficar de olho? Prestem atenção. Inchar um pouquinho as pernas por causa de uma mudança de temperatura é normal. Sim. Agora, inchar o corpo inteiro, não. Chamada anasarco, o edema é generalizado. Muita dor de cabeça, muita falta de ar, muita dor no estômago, tá?
você tem que ficar de olho que o próximo passo, tá? Depende das condições, é a eclâmpsia. Entrar diretamente em contato com o seu médico de confiança para que se tome as medidas necessárias. Primeiro passo é uma internação. É complicado, hein, Dani? O negócio é a mulherada se cuidar mesmo. Eu vou aqui dar um recadinho, eu volto já, combinado? Fique à vontade, viu? A mesa hoje é pra vocês, viu? Vou ali falar com o Romeu. Romeu, eu gosto sempre de trazer novidades. E aí, Dani? Eu queria fazer uma perguntinha. Qual a relação da pré-eclâmpsia com a síndrome de HELLP? Então, é uma das complicações. O que é síndrome de HELLP? É chamada elevação das enzimas hepáticas, hemólise, rompimento, tá, de umas células do sangue e plaquetopenia, abaixa as plaquetas. Quer dizer, a paciente fica com falta de coagulação. O médico tem que agir rápido, muito rápido. Primeira coisa, ela tem que ficar numa UTI. Tá? E aquela história, qual que é o tratamento da pré-eclâmpsia? Se você pensar aquilo que ele está falando, né, Dani? Se está de termo, acima de 37 semanas, o tratamento é fácil, é resolver o parto, para evitar as complicações. Antes disso, se for Tem uma... prevenção? Prevenção é aquela história, é deitar do lado esquerdo, tá? Sim. Tá? E até a gente falado sobre isso, numa primeira gravidez, no final, tá? Não se sabe exatamente porquê, muitas primigestas têm o risco. Eu já oriento, quando está no final da gravidez, já ficarem deitadas do lado esquerdo. E eu li que se você troca, eu pergunto por mim, tá? Porque você troca o pai da criança... É um fator genético. Sabia que muda também? É como se você zerasse de novo? É um fator genético, né? Mas a causa ainda ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, para ter um prêmio, quem descobrir qual realmente é a causa da doença hipertensiva específica na gestação. Um outro fator de risco, gêmeos, a gravidez gemelar. Aquilo que a gente fala, a gente já falou sobre isso, Nani, gravidez gemelar. A gravidez gemelar é uma dupla, tripla, porque gravidez gemelar é um termo genérico para 2 ou mais. Sim. Dupla, tripla felicidade para a mãe, porém uma dupla, tripla preocupação para o médico. Maior risco para trabalho de parto prematuro, maior risco para doença hipertensiva específica na gestação. Complicado. Bem complicado. Acho que a única coisa é também indicar para as pessoas não pularem nunca um exame, né? Porque tem muitas mães que pulam os exames e... Não. E orientar também é aquela história, para aquela primeira gravidez que vai engravidar e já está bem acima do excesso do peso, é aquela história, você tem que tomar 2 atitudes, antes de acontecer e depois que aconteceu. Se já ficou grávida, já ficar de olho que pode se tornar uma gravidez de alto risco. Se ela não ficou e está acima do peso, primeira coisa é perder peso. Tá? Tem que ter essas condições. O médico tem que ser bem honesto, a famosa relação médico-paciente, para orientar, para prevenir risco. Você nunca Prevenção é arma sempre, né? Sempre, meu médico dava bronca, assim, Qualquer quando fase. tinha uma mudança drástica de peso, assim, do um mês risco. pro outro, minha primeira gravidez eu aumentei muito de peso. É um Levei risco para muita hipertensão. bronca. Mas No agora, segundo, segundo segundo é eu tranquila. aprendi super. No segundo eu engordei acho que 9 quilos. Ah, Um peso perfeito. ideal, um peso ideal durante a gravidez. Doutor Michel Mandelmann, maravilhoso, seja bem-vindo. Redes sociais, convidar todo mundo para poder seguir você nas redes sociais ou marcar uma consulta? Eu estou no Facebook, né, com a maior parte da população mundial está. Eu tenho uma página, que é a homepage www.facebook.com/DDR, tudo junto, DR Michel Mandelmann. Eu participo de alguns sites de palestras, que é o www.clubedovendedor.com.br, www.magnumpalestras.com.br e o meu e-mail, que é o Mandelmann, que deve estar no GC, mandelmann@ig.com.br. Tem mais informações, a produção com certeza absoluta. Só tem. entrar em contato. Com certeza. Daniela Zurita, rede social. Só tem o Instagram, @DanielaZurita1. Dani, fica para você ver o desfile de Fernando Pires? Fico sim, com certeza. Posso só terminar a última coisa? Pode. Então, nunca, olha, percebido esses sintomas, não bobeiem. Esses sintomas que podem anteceder a eclâmpsia, procure imediatamente o seu médico. Por favor, não brinquem, é uma coisa muito séria. E pode levar ao coma e, em último caso, ninguém quer que aconteça isso. Óbvio. Morre a mãe e morre a criança. Eu A gente nasci tem que falar de um isso, não eclâmpsia. tem como não deixar de falar. Eu nasci de um pré-eclâmpsia. Aconteceu com minha mãe. Ela quase morreu. Eu nasci pequenininha, viu? Bom, graças Diz que eu a Deus você cabia, tá aqui. mas diz que só que era fazenda, por isso falando, complicado, as complicado, mulheres que estão no interior aí, sabe? Diz que eu cabia dentro de uma caixa de sapato. Poxa vida. Dá um retardo de crescimento intrauterino. A gente tá falando também uma das complicações Eu da cabia dentro de uma pré-eclâmpsia. caixa de sapato, Dani. Imagina, e não tinha médico, não tinha nada disso, só parteira. Mas sobrevivi, tô aqui, meu povo, e por isso que eu vou...